Olá pessoal, saudações a todos! Hoje vamos com mais um vídeo da didática que você já conhece aí, que eu sempre venho colocando aí no YouTube, no Instagram, ok? Para realmente melhorar a consistência de vocês aí de uma forma profissional, tanto no mercado brasileiro quanto nos mercados internacionais. Certo, pessoal? Hoje eu vou falar de uma situação bem interessante, de uma pergunta realmente que eu recebo várias vezes, a questão aí do preço médio. Então eu intitulei assim, estopar ou aumentar a mão, né? Como fazer aí um preço médio eficiente, se os profissionais fazem o preço médio, como pode ser feito aí um preço médio eficiente, além da pirâmide que eu já falo aí com vocês, né? Que eu sempre venho falando aí com vocês da pirâmide, certo? Pois muito bem. Antes de mais nada, eu peço que vocês deixem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo aí com pessoas que estão querendo conhecer profundamente aí do método Oliver. Aqui vocês comigo, vocês conhecem realmente a profundidade, a maravilha do método Oliver aí, adaptado para o Brasil. Tá? Tudo isso você tem na sua mão aí, na Masterclass, de 8h50 ao meio-dia todos os dias comigo. Eu mostro aí os detalhes, o movimento, eu praticamente assim, mostro o mercado, né, eu canto o mercado, né, de probabilidades que podem acontecer aí. Então eu acompanho os movimentos do índice, do dólar e das ações, identificando os setups aí com vocês. Né? Vocês podem comprar as apostilas também em separado, ou também comprar na Masterclass, no plano semestral ou anual, onde estão incluídas as apostilas. Tá? Você tem todas essas possibilidades, certo? Pois bem, então vamos lá, em relação ao vídeo de hoje. Né? Estopar ou aumentar a mão, literalmente fazer o preço médio. E como pode ser feito de uma forma profissional e o que os profissionais realmente fazem, certo? Tudo bem, então vamos dar uma olhada aqui nesse 2 minutos, no time frame de 2 minutos aqui do dólar, certo? Muito bem. No time frame de 2 minutos no dólar, nesse dia, nós tivemos aqui uma onda de alta, certo? Uma onda de alta. Alguém poderia me falar isso aqui foi um CAS. Não, não foi um CAS porque eu não tenho um candle de reversão. Então, apesar de eu estar distante da média, tá? Eu não tenho um CAS aqui. Eu não tenho um candle de reversão, eu não tenho um CAS, certo? Pois bem. Eu poderia pensar, inclusive, aqui na compra de uma RBI, ok? Então, uma compra de RBI aqui era uma possibilidade. Existe sim uma distância grande da 20. Essa RBI era uma compra desconfortável, era uma compra que eu chamo de compra de baixa qualidade, certo? Mas existem momentos que o mercado aceita e continua subindo, sem problema algum. Pois bem, vamos lá então. Aonde que é o stop dessa RBI? Para quem entrou aqui. Bom, o stop dessa RBI não é no candle só. Eu falo para dar um espaço no mercado brasileiro. É no candle anterior aqui. Tá? Então, esse stop, pessoal, se você pensar aqui em um primeiro momento, tá? Quem entrou nessa RBI foi estopado aqui nesse candle. Né? Depois de 1, 2, no terceiro candle foi estopado. Mas um profissional muitas vezes pode utilizar esse primeiro aqui como um gatilho de uma operação que ele vai construir a operação. Por quê? Isso aqui é um muro de alta, certo? E todo muro de alta, toda BR, toda junção de barras, tá? Você pode comprar, caso você esteja acima da 20, né? Eu estou tendo um probleminha aqui. Caso você esteja acima da 20, você pode comprar aqui, ele não está me deixando fazer a retração, né, pessoal? Não estou conseguindo fazer a retração, mas eu vou conseguir. Você pode, então, comprar, tá? Fazer aqui na região de 50% a 65% aqui de retração. Então, existe a possibilidade de você deixar duas compras aqui. Uma compra nessa região e uma compra nessa região. Existe a possibilidade de você deixar aí essas compras, certo? Uma pessoa, um operador com lote maior, pode sim já fazer uma pequena compra, uma pequenina compra aqui,
tá? E aumentar a mão nos 50% a 65%. Afinal, você já tem um muro de alta aqui capaz de segurar os preços. Você tem a 20 próxima, a 200 próxima. Então você pode ter uma possibilidade aqui de realmente de segurar os preços aqui para você. Perfeito? Veja bem então, tá? Isso não deve ser feito para uma pessoa que tem capital menor ou uma pessoa iniciante. Eu realmente estou mostrando aí detalhes operacionais bem avançados, certo? Vamos, por exemplo, aqui, ó, as pessoas às vezes me pedem para dividir os lotes. Ó. O ideal seria assim, um plano que você tem 10 lotes máximos aí para ser operados, tá? Você pode entrar aqui com 2 lotes, tá? Pequenino, né, em relação aos 10 aqui, você está entrando com a quinta parte somente aqui, né? E você pode dividir aqui com 4 lotes, né? E mais 4 lotes, para você ficar full aqui. Ó. Perfeito? Você pode fazer dessa forma. Então, o que acontece? Caso ele resolva, apesar da distância da 20, continuar subindo, você está subindo com 2 lotes. Você não ficou sem nada. Você pegou alguma coisa, nem que seja uma coisa, um valor, um ganho pequenino. Certo? Muitas vezes um profissional que consegue dividir os lotes aqui de uma forma eficiente, ele consegue fazer isso com primazia. Certo? Então, uma das coisas aqui, já mostrando esse operacional aqui para vocês de aumento de lote, né, mostra que as pessoas que operam com lotes aí mais folgados, não necessariamente lotes gigantes, não, estou mostrando com 10 lotes aqui, não é tão grande assim. Tem maiores possibilidades, sim, do que uma pessoa que está operando com poucos lotes. Tem mais possibilidades. Por isso é que, só por essa ideia aqui para vocês aqui, né, eu falo isso direto nas redes sociais, não tenho medo de falar o que é correto. Como que tem pessoas ensinando a vocês que vocês podem começar com um lote aqui e multiplicar a conta? Não é possível, pessoal. Tá? Porque nessas situações aqui, você vai ficar muito prejudicado. Como é que você vai poder dividir os lotes numa situação dessas, tão bonita quanto essa? Certo? O que muitas vezes acontece? Muitas vezes acontece que aceita-se essa RBI e dá o ganho de quem já entrou aqui. Né? Nem sempre ele recua. Né? Então quem está operando com poucos lotes vai ter que esperar o melhor momento para operar. Nem sempre o melhor momento para operar vai ser possível. Né? Se for possível, você tem condições. Se não for possível, não dá. Realmente não fica eficiente assim. Então essa divisão de lotes aqui é eficiente. Então, por exemplo, quem tem capital menor, quem tem poucos lotes aí para trabalhar, não pode entrar nessa região, porque essa região, somente esse setup aqui teria sido estopado. Afinal, o stop está nesse ponto. Né? E quem aceitou isso como apenas uma posição pequenina, que afinal está a favor das médias, você aumentou a sua mão muito eficiente e pôde, então, nessa pancada aqui, colher os frutos, e uns frutos muito interessantes. Né? Sendo que esse ponto, por exemplo, a entrada desse ponto, por exemplo, é uma entrada pequenina. Né? E não foi esse que deu o gain para você. Quem deu o gain realmente pesado para você foi esse. Né? Então, assim, nesse caso, estopar ou aumentar a mão. A ideia é aumentar a mão. Né? Mas você tem que ter isso no seu plano de trading. Okay? Você não pode simplesmente resolver hoje fazer. O seu plano de trade aguenta dessa forma? Ao invés de estopar, você aumenta a mão por causa de um muro de alta, por exemplo. Se fosse o contrário, seria um muro de baixa. Há a possibilidade também de você fazer. O muro, quando eu digo, pessoal, é como se... Porque aqui, ó, pelo método Euler, nós temos aqui uma BE de alta. Tá? Isso aqui é como se fosse uma BE única. E você, então, poderia comprar essa BE única nos 50% a 65% de retração. Certo? Então, existe essa possibilidade aqui, já que você está no setup de junção de barras. Tá? Tudo isso explicado aqui nas apostilas, pessoal, as maiores apostilas de day trading aí do país, certo? Explicado aqui nessa parte
Claro que eu estou falando mais detalhes aí no YouTube, né? Mas explicados aqui nessa parte dos 50% a 65% aí da barra elefante, toda essa parte aqui das 156, estou explicando esses detalhes aí, né? Então, a pergunta, estopar ou aumentar a mão? Nesse caso, literalmente, é necessário para um trade mais eficiente aumentar a mão. Tá? Então você tem essas possibilidades aqui. Você tem um trade aqui a favor das médias, longe das médias. Você, se recuar, você pode aumentar a mão e não estopar aqui para a pessoa que tem capital maior. Tá? E existe uma outra situação. A outra situação, pessoal, é uma situação que envolve aqui a questão da 200. Então preste bem atenção que essa situação é até um pouco mais complexa do que a outra. Veja bem, nós temos aqui, ok, um bull de lock 1. Um bull claro aqui, sem retoque, sem nada, um bull claríssimo aqui, que é assim um bull 180 de lock 1. Perto da 20, tudo certo, tá? Aonde está o stop? Muitas pessoas colocam aqui, né? Tá errado, o stop é no conjunto e não numa barra, é no conjunto. Então o stop para começar está aqui, certo? Pois bem, se você colocar 1 para 1, esse é o alvo. Quer dizer, ele não chegou nem próximo do seu alvo, já voltou, tá? E teoricamente, ele estopou você aqui nessa situação. Eu não coloquei o stop aqui, ele estopou, certo? Porém, pessoal, isso não é verdadeiro de todo. Por quê? A M200, ela é uma zona, tá? A M200 é uma zona. Ok? Deixa eu colocar em vermelho aqui, ó. Deixa eu só ver se está tudo certo por aqui, pessoal. Tá? A M200 é uma zona. Ok? É uma zona. Então, a M200 não é um ponto. O Oliver fala que a M200 é uma zona. Então, um profissional pode sim deixar uma folga na M200 dada por um candle anterior. Então, o stop aqui desse bull, tecnicamente falando, o profissional poderia deixar esse stop aqui, nessa zone, abaixo da zone, porque muitas vezes ele bate e volta. E o outro, como ele tem essa zona de suporte, ele poderia sim entrar aqui, tá? E aumentar a mão aqui nesse ponto. Esse aumento de mão tem stop aqui também, que fica o stop mínimo. Aí, o stop mínimo, tá? Então existe essa possibilidade de você aumentar a mão pela questão do suporte nessa condição, certo? Um detalhe muito importante é a ideia do operacional aqui, ela está com inconformidade com o diário, tá? Se o diário estando mais altista, é possível você aguentar um pouco mais a sua posição, tá? Em relação à ideia do próprio diário, tá? Existe essa possibilidade. Eu não aconselho, eu não sugiro fazer essa ideia aqui com o diário baixista, porque o diário baixista ele vai impulsionar os preços literalmente para o stop ou bem mais do que isso, né? Mas como você tem um macro bem altista e você tem uma zona de suporte aqui, ao invés de estopar essa posição, você pode colocar um pouco mais de distância para você poder estopar a sua posição um pouco mais tecnicamente dizendo, tá? Isso é um truque aí dado por profissionais extremamente avançados, né, que têm conceito do mercado, da força do mercado, como que você pode utilizar de uma forma melhor aí a força do macro para poder melhorar a questão dos stops aí de intraday. Então, no caso, estopar ou aumentar, a resposta é depende. Depende do macro, depende do anterior também, do que os candles anteriores estão fazendo, depende da questão do suporte, quer dizer, depende de alguns fatores. Lembrando, para você fazer esse tipo de operacional, você já deve ser um operador mais avançado, tá? E ciente que, caso dê errado, né, seu stop vai ficar um pouco mais salgado. Esse stop não pode ser salgado ao ponto de zerar a sua conta, né, pessoal? Tudo aí conforme a sua possibilidade, certo? Então, é um operacional avançado. Cada vez mais eu coloco coisas cada vez mais avançadas aí no YouTube para vocês, ok? Então deixa um like no vídeo, compartilhe esse vídeo, tá? Mais vídeos virão.
Façam comentários também que eu respondo todos os comentários. Mesmo comentários de vídeos antigos eu tenho respondido aí pro pessoal, ok? Tirando dúvidas. Ok? Abraço a todos, mais vídeos virão.